Antes de haver tempo, antes de haver espaço, antes mesmo que a primeira estrela tremesse no vazio, havia uma vontade, a vontade de Deus, e dessa vontade jorrou tudo: luz, movimento, vida. Mas primeiro, antes de tudo isso que podemos tocar, vieram eles, os anjos. Tente imaginar. E você não conseguirá, porque nossa imaginação é pequena demais. Tente imaginar criaturas feitas apenas de pensamento e vontade, sem corpo para desacelerar suas decisões, sem sangue para amornar seus propósitos. Inteligências puras, queimando como tochas diante do trono de Deus, cada uma criada num único ato de amor. Miguel foi uma dessas criaturas. Não sabemos quando. Quando pressupõe tempo, e tempo é coisa nossa, não deles. Mas sabemos que houve um momento, se podemos chamar assim, em que ele começou a existir. E no instante em que existiu, foi inundado por luz e graça. Conheceu Deus do modo próprio dos anjos, mais direto e penetrante que o nosso, ainda que o mistério exato desse conhecimento permaneça escondido. Os teólogos falam de uma prova, um teste, uma escolha fundamental que cada anjo teve que fazer. Mas os detalhes desse momento Deus não revelou completamente. O que sabemos é que Miguel amou. Amou com uma força que nós, aprisionados em carne e nervos, mal podemos vislumbrar. Amou com toda a capacidade de sua natureza angelical e decidiu, naquele instante eterno, que serviria. Sempre, sem volta possível, porque um anjo, quando decide, decide para sempre. O nome que recebeu, ou talvez que escolheu, ninguém sabe ao certo, era uma pergunta: Micael. Quem como Deus? Não era falsa modéstia, era a verdade mais crua do universo. Quem, entre todas as criaturas, entre todos os seres que foram, são ou serão, quem poderia comparar-se ao Criador? A resposta estava na própria pergunta: ninguém, nada, nunca. Mas nem todos pensaram assim. Havia outro, Lúcifer, portador da luz. O mais belo, dizem os padres antigos, o mais inteligente, o mais próximo ao trono. E foi justamente sua beleza que o perdeu, porque há um momento terrível, inimaginável, em que ele olhou para si mesmo. Viu sua própria glória refletida, viu o esplendor que Deus havia colocado nele e pensou: isto é meu, eu sou isto. Não preciso de ninguém, nem mesmo daquele que me fez. A tradição resumiu esse gesto num não serviam, não servirei, como retrato perfeito do orgulho que se fecha à graça, que escolhe a si mesmo ao invés de Deus. E não veio sozinho. Arrastou consigo outros. São João descreve, em linguagem simbólica, como 1/3 das estrelas foram arrastadas pela cauda do dragão, imagem que a tradição cristã sempre leu como a queda de incontáveis anjos. Quantos? Milhões? Bilhões? Que importa o número? Cada um era uma tragédia, uma inteligência magnífica, voltando-se contra sua própria origem, escolhendo o nada ao invés do tudo. Foi então que Miguel se levantou. Não houve hesitação, não houve dúvida. Quando Lúcifer proclamou sua rebeldia, Miguel respondeu não com palavras, mas com todo o seu ser. Sua resposta era seu próprio nome: quem como Deus? E atrás dele, os anjos fiéis. A maioria da corte celestial, todos unidos numa única vontade: defender a honra de Deus, não porque Deus precisasse de defesa, mas porque era justo, porque era verdade, porque não se pode permitir que a mentira reine sem oposição. São João viu isso. Séculos depois, exilado numa ilha rochosa, açoitado pelo vento e pelas visões, ele viu o que aconteceu naquele momento fora do tempo. Houve uma batalha no céu. Batalha. A palavra é pobre demais. Como chamar de batalha um confronto entre vontades puras? Como descrever o choque entre o amor infinito refletido e o ódio absoluto escolhido? Não havia espadas, eles não têm mãos. Não havia sangue, eles não têm veias.
Mas havia algo mais real que qualquer ferida física: a dissolução do próprio ser. Porque um anjo que rejeita Deus não se torna simplesmente mau. Ele se desfaz por dentro. Vira oco, vira fome que nunca se sacia, sede que nunca se mata. E Miguel, firme, implacável, terrível em sua justiça, os expulsou. Lúcifer caiu, e com ele todos que o seguiram. Caíram como relâmpagos, diz Jesus. Caíram para sempre. Mas, e isto é crucial, não desapareceram. Passaram-se eras, eras sem medida humana. Deus criou o universo físico. Galáxias jorram do nada. Estrelas começam a queimar. E num planeta pequeno, num canto esquecido da imensidão, aparece a vida. E depois, moldado do barro, soprado com o próprio hálito divino, o homem. Adão, Eva, o jardim e a serpente. A mesma serpente, o mesmo Lúcifer, agora deformado pelo próprio ódio, rastejando porque não pode mais voar, mas ainda astuto, ainda mortal em sua malícia. É verdade que Deus disse que não podeis comer de nenhuma árvore do jardim? A pergunta é: veneno puro. Por que coloca dúvida onde havia confiança? Porque sugere que Deus está retendo algo, que Deus é mesquinho, que Deus tem medo da liberdade humana. E eles comem. Adão e Eva comem. E o mundo quebra. Miguel assistiu a tudo. Assistiu à queda que ecoou sua própria batalha, mas desta vez não em espíritos puros, mas em carne e osso e sangue. Assistiu ao paraíso fechando suas portas, ao querubim com espada flamejante, talvez ele mesmo, guardando o caminho. Mas também assistiu à promessa. Deus, falando à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A batalha não havia terminado. Apenas mudara de campo. Agora seria travada na história, no tempo, no barro do mundo. E Miguel, príncipe da milícia celeste, tornou-se também protetor daqueles que, mesmo caídos, ainda podiam levantar. Os séculos passaram, civilizações nasceram e morreram, e em algum lugar no deserto, um povo começou a ouvir uma voz que dizia: vocês são meus, uma voz que dizia: eu sou o Senhor vosso Deus, Israel, o povo escolhido. Escolhido não porque fosse melhor, mas porque Deus quis começar ali sua obra de salvação. E Daniel, profeta em terra estrangeira, prisioneiro na Babilônia, recebeu visões. Viu impérios que viriam e cairiam. Viu perseguições que o povo sofreria. E viu também isto: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Miguel não é abstração teológica, é pessoa, pessoa real, combatente real, protetor real. Quando Israel estava cercado, quando os exércitos inimigos ameaçavam destruir o povo da promessa, ele estava lá, invisível, mas presente, lutando não apenas contra soldados de carne, mas contra os principados e potestades que moviam aqueles soldados, porque toda guerra humana tem raízes espirituais. Todo ódio, toda violência tem dedos demoníacos a atiçá-los. E contra esses dedos, Miguel empunhava sua espada. Depois, o silêncio. 400 anos sem profetas, 400 anos de espera, até que, numa noite comum numa cidade sem importância, um anjo apareceu a uma virgem, Gabriel, o mensageiro, e disse: você vai ter um filho. E ela disse sim. E o Verbo se fez carne. Miguel viu isso. Viu aquele a quem servia desde o princípio, aquele diante de quem ele se prostrava eternamente. Viu esse Deus infinito encolher-se, fazer-se pequeno, tornar-se embrião no ventre de uma menina. Que pensou Miguel naquele momento? Nós não sabemos. Os anjos não escrevem memórias, mas podemos imaginar, com toda reverência, que até mesmo ele, acostumado aos milagres da eternidade, deve ter tremido diante daquele milagre supremo. Deus tornando-se vulnerável, Deus podendo sangrar. E depois, Belém, a manjedoura,
os pastores e mais, a ordem de Herodes. Mate todos os meninos, todos. Quem avisou José em sonho para fugir? Não sabemos. Mas sabemos que a Sagrada Família foi protegida. Sabemos que o menino cresceu, tornou-se homem, cumpriu sua missão. E depois, o Getsêmani, Jesus suando sangue. Jesus pedindo que o cálice passasse. Jesus, Deus feito homem, experimentando o medo humano, a angústia humana, a solidão humana. E Lucas conta que apareceu um anjo para confortá-lo. Não diz qual, não dá nome. Mas há uma antiga tradição devocional que vê ali a presença de Miguel, o príncipe dos anjos, vindo fortalecer o Rei dos Reis. A Escritura não confirma, mas também não nega. E há algo de profundamente belo nessa imagem. Aquele que lutou desde o princípio contra Satanás, agora ao lado de Cristo, que viria esmagar definitivamente a cabeça da serpente. Depois, a cruz, a morte, a descida aos infernos e a ressurreição. E então, 40 dias depois, a ascensão. Jesus subindo aos céus, voltando ao Pai. E Miguel, podemos imaginá-lo, recebendo o vencedor, aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele diante de quem todo joelho se dobra. A batalha estava vencida, mas ainda não terminada. Roma, ano 590. Uma peste devastava a cidade. Mortos amontoados nas ruas, famílias inteiras dizimadas. O Papa Gregório Magno, recém-eleito, organizou uma procissão. Pediu ao povo que rezasse, que implorasse misericórdia divina. E então, sobre o mausoléu de Adriano, o Papa viu, ou disse ter visto, um anjo imenso, terrível, com uma espada desembainhada. E enquanto o Papa observava, o anjo lentamente guardou a espada na bainha. A peste cessou. Desde então, o mausoléu chama-se Castel Sant'Angelo, Castelo do Santo Anjo, e no topo, até hoje, há uma estátua de Miguel, guardando a cidade. Século X, norte da França. Um bispo chamado Alberto teve uma visão. Miguel apareceu-lhe 3 vezes, pedindo que consagrasse ao seu culto um rochedo batido pelo mar. Alberto hesitou. Na terceira aparição, Miguel tocou sua testa com o dedo. Deixou uma marca, uma depressão no crânio que, dizem, ainda podia ser vista quando o crânio foi exumado séculos depois. O bispo obedeceu. E nasceu Mont Saint-Michel, aquela abadia impossível, suspensa entre o céu e o mar, meta de peregrinos durante toda a Idade Média. Por que essas aparições? Por que Miguel insiste em mostrar-se, em marcar presença? Talvez porque nós, esquecidos, precisamos de lembretes. Precisamos saber que a batalha continua, que não lutamos sozinhos, que há forças do bem mobilizadas a nosso favor, mesmo quando não as vemos. 1884, Roma, Vaticano. Leão XIII acabou de celebrar missa. Testemunhas contam que ele ficou paralisado, o rosto cinza, os olhos vidrados. 10 minutos de silêncio absoluto. Os presentes não sabiam se deviam chamá-lo, sacudi-lo, pedir ajuda. Então ele voltou. Mas não era o mesmo. Tinha visto algo. Correu para seu escritório, um homem já idoso, correndo, e começou a escrever. Sua mão tremia, mas as palavras saíam firmes. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Depois, perguntado, ele descreveu. Havia visto, numa visão ou imaginação inspirada, nunca ficou claro, o demônio diante de Deus, vangloriando-se, dizendo que poderia destruir a igreja se tivesse tempo e poder. E Deus, permitindo, terás tempo, terás poder, faze o que puderes. E então, Miguel, descendo, lutando, protegendo. A oração foi incorporada nas chamadas preces leoninas, rezadas por décadas após a missa baixa. Depois da reforma litúrgica, deixou de ser obrigatória, mas nunca deixou de ser recomendada. João Paulo II a recitava.
Bento XVI encorajou os fiéis a retomá-la. Francisco a mencionou em diversos contextos, porque todos eles, de modos diferentes, reconheceram: a batalha espiritual não cessou. E precisamos de Miguel. O século XX provou que a visão de Leão XIII não era delírio. 2 guerras mundiais, o Holocausto, o Gulag, a bomba atômica, milhões e milhões de mortos. A igreja perseguida na Rússia, na China, na Espanha, padres fuzilados, freiras violadas, leigos martirizados. Mas a igreja não caiu. Machucada, sim. Sangrando, sim. Mas não destruída. Porque algo a sustentava. Alguém a protegia. Mas quem é ele realmente? É o primeiro dos arcanjos. Alguns teólogos discutem se seria também o primeiro de todos os anjos, acima até dos serafins. Não sabemos. A hierarquia angelical é mistério que Deus não revelou completamente. Sabemos que é poderoso. Sabemos que é fiel. Sabemos que seu nome é sua missão. Quem como Deus? E sabemos que ele não age sozinho, mas sempre sob ordens. Sempre dentro da vontade divina. Nunca por conta própria. Há uma beleza tremenda nisso. Miguel, com todo o seu poder, com toda a sua glória, permanece servo. Não busca honra para si. Quando o veneramos, quando pedimos sua intercessão, ele não retém nada. Tudo direciona a Deus. Quem como Deus? A pergunta que derrota toda soberba, inclusive a sua própria. Sei que você está cansado. Sei que o mundo pesa. Sei que há dias em que acordar é um ato de coragem. A solidão, a tentação, o medo, as vozes dentro da cabeça dizendo que você não vale nada, que Deus o esqueceu, que seria melhor desistir. Essas vozes têm nome, têm origem. São os mesmos que Miguel expulsou no princípio. E eles não desistiram de você, não desistiram de mim. Trabalham sem descanso para nos convencer de que estamos sozinhos, de que não há esperança, de que Deus é indiferente ou cruel. Mas há outra voz, mais quieta, mais firme. Quem como Deus? É a voz que lembra: você não está sozinho, nunca esteve. Há alguém lutando por você, mesmo quando você não luta por si mesmo. Há alguém segurando a linha quando suas mãos já não conseguem mais. São Miguel não é mágica. Não vai remover seus problemas com um estalar de dedos. Mas vai estar ao seu lado quando você encarar esses problemas. Vai fortalecer sua vontade quando ela fraquejar. Vai afastar influências que você nem percebe, tentações que poderiam destruí-lo. Basta pedir. Não precisa de fórmulas complicadas. Não precisa de latim. Basta dizer: São Miguel, me ajude. E ele ouve e age, porque essa é sua missão. Não mudou em milhões de anos. Não vai mudar agora. Um dia, tudo isso vai acabar. Não sei quando. Ninguém sabe. Mas Cristo prometeu que voltaria. E quando voltar, quando os céus se abrirem, a Escritura fala da trombeta de Deus e da voz do arcanjo. São Paulo escreve sobre isso aos Tessalonicenses. Não nomeia Miguel especificamente, mas muitos, na tradição, associam esse anúncio final a ele. Faz sentido, não faz? Aquele que lutou no princípio, anunciando o fim. Aquele que expulsou o dragão do céu, testemunhando sua derrota definitiva. A serpente terá uma última convulsão. O dragão vomitará seu último fogo. E então será lançado no lago de fogo para sempre, sem possibilidade de retorno. E Miguel estará lá, testemunha da derrota final do mal, testemunha da vitória definitiva de Deus. E nós, se formos fiéis, se perseverarmos, se continuarmos levantando mesmo quando caímos, estaremos lá também. Veremos tudo isso, participaremos dessa alegria, e talvez, naquele dia, possamos finalmente ver seu rosto, possamos agradecer pessoalmente, possamos dizer: obrigado. Obrigado por todas as vezes que lutou por mim sem que eu soubesse. Obrigado por todas as vezes que me protegeu quando eu nem acreditava que você existia. E ele, sempre servo, sempre humilde, dirá apenas:
Quem como Deus? E juntos responderemos: ninguém, só Ele, para sempre. Amém.